Eu sou Isadora Tavares Maleval, professora de Teoria e Metodologia da História da Universidade Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes. E esse é o início de uma série de vídeos que eu vou disponibilizar através dessa plataforma, o YouTube, no canal do Laboratório de História Regional e Patrimônio, que se intitula Quem tem medo de teoria da história? Encontros sobre teoria. E aqui a ideia é uma conversa, até certo ponto informal, com professores e pesquisadores, historiadores, historiadoras, que não são da área de teoria da história, mas falando um pouco sobre a experiência com a teoria da história, a importância da teoria para a reflexão que eles praticaram ou praticam, né? E, enfim, de modo geral é isso. A ideia é justamente tentar romper um pouco com um certo preconceito, medo, ojeriza, enfim, que eu percebo em muitos alunos da graduação, mas também da pós-graduação, em relação à teoria da história, como se fosse algo muito distante das reflexões que eles pretendem desenvolver, né? Existe ali, acho que um duplo questionamento em torno do papel da teoria, né? De um lado, a percepção de que a teoria ela é muito complexa, ela exige muito do aluno, sobretudo do aluno de primeiro período, com conceitos muito complexos, textos, autores que são de difícil acesso, né? E que tratam de questões muito além de uma prática que eles observam os alunos, né? Também tem a questão de que eles não se percebem como alguém que vai utilizar a teoria da história em algum momento, porque, enfim, eu quero trabalhar com a Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver eu ler sobre o que é história, né? Não é essa a minha fonte de preocupações, eu quero trabalhar com uma questão mais enfocada, né, um recorte mais enfocado dentro da história, né? Ou então eu vou ser professor, porque eu dou aula para licenciatura, eu vou ser professor de ensino fundamental e médio, então não vai ter espaço na minha carreira para trazer essas reflexões, então para que eu vou pensar nisso tudo, né? Para que eu vou gastar meu tempo lendo todos esses autores, tendo essas discussões que muitas das vezes eles falam que são de cunho filosófico demais, né? Eu tô falando tudo isso porque a ideia dessa série é me comunicar justamente com os alunos da graduação lá de Campos, né? E não só, claro, está aberto para quem quiser ver, mas é uma tentativa de conversa nesse período também de isolamento social, né? E, enfim, reflexões que eu acho que são pertinentes, né? Que mostram um ponto que me é muito caro como professora de teoria. Então, a ideia é justamente que a gente se pergunte aqui se existe mesmo um lugar tão separado para a teoria da história, ou se todo historiador, no final das contas, ele também faz teoria, né? Então, a gente entende aqui teoria da história e também história da historiografia, né? Acaba havendo uma confusão entre essas áreas ou sub-áreas da história, né? Porque a teoria, ela justamente busca, né, refletir sobre o que é história, né? A pergunta inicial, como se faz história, entre outros aspectos. E a história da historiografia problematiza o trabalho dos historiadores ao longo do tempo, né? Como foi feita a história ao longo do tempo, a própria história como objeto de estudo, né? Então são áreas que acabam conversando muito fortemente. E o que eu quero pensar aqui é em algumas perguntas fundamentais, né? O que é história e como ela é feita? Quem pode, ou seja, quem é habilitado a escrever história? Por que temos que citar determinados autores, historiadores considerados canônicos? Ou dentro da área da história, da grande área da história, ou dentro de cada temática que a gente escolhe, né? Então, por que eu tenho que ler necessariamente os autores que antes de mim escreveram sobre um determinado assunto que eu vou pesquisar, né? Por que temos que indicar em um projeto de pesquisa, qualquer que seja, desde o projeto de TCC até um pós-doc, projeto de submissão a agências de fomento, o meu quadro teórico-metodológico? O que são conceitos e por que eles importam tanto ao trabalho do historiador, né? E muitas outras questões poderiam aparecer aqui. E o meu ponto é que todas essas questões são questões
de qualquer historiador, né? Não apenas daqueles que trabalham com teoria da história mais fortemente, né? Então, necessariamente, essas questões elas vão ser respondidas, a gente vai tentar responder essas perguntas ao longo da nossa trajetória como historiadores profissionais, digamos assim, né? Independentemente do campo no qual o seu trabalho se insira, certamente você em algum momento se fez essas perguntas. Então, a proposta é justamente essa, ver como que esses historiadores e essas historiadoras que eu estou convidando aqui tentaram responder essas questões, né? Enfim, como que a teoria apareceu no trabalho desses historiadores e historiadoras. E hoje, né, o primeiro encontro que eu estou disponibilizando é com a professora Tânia Maria Bessone da Cruz Ferreira, que é professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Tânia, ela, enfim, como vocês vão ver na entrevista, né, na conversa, ela foi minha professora na UERJ, né, foi minha orientadora de iniciação científica na UERJ, então tem uma questão pessoal também, emocional muito grande envolvida. E além disso, né, ela é uma pesquisadora, uma notória pesquisadora na área de história dos livros e dos impressos, né? Ela, enfim, ela tem uma formação, né, que vem da década de 70, ela vai falar um pouco sobre isso na nossa conversa, né? E, enfim, ela concentra os estudos dela no período do Brasil Império, tá? Atuando principalmente nos seguintes recortes temáticos: história cultural, história política, relações culturais, história do livro e da leitura, publicou muitos livros, artigos, organizou livros, capítulos de livros em torno dessa temática, e eu queria aqui destacar o livro Palácio de Destinos Cruzados, Biblioteca, Homens e Livros no Rio de Janeiro, entre 1870 e 1920, né, que foi relançado em 2014, né, nessa edição pela EDUSP, né, e que é um livro bem importante para qualquer pessoa que se interessar pela história do livro e da leitura no Brasil, né. Aqui o objeto de estudo dela são as bibliotecas de alguns homens de letras dessa passagem do século XIX para o século XX, e tentar entender através dos livros que esses homens possuíam, né, e das possíveis leituras que eles tinham desses livros, né, um pouco da própria mentalidade da época, né, do próprio imaginário, digamos assim, dessa época entre esses homens de letras, né. Então é muito interessante pensar nesse objeto e como que ela vai desenvolver, né, a própria predileção dela pela temática, né, a partir do que ela vai falar na entrevista, a partir de autores, de teorias da história, né, que vão refletir mesmo sobre o ofício do historiador, né, o que é história, como ela pode ser feita, e todas aquelas questões que eu mencionei antes. Então, a ideia aqui é essa, que a gente faça esses encontros quinzenalmente aqui e disponibilize aqui no canal do LAIRP, e a cada 15 dias com um convidado diferente. Então hoje é a professora Tânia Bessone e eu tenho imenso prazer, né, em estar aqui e desenvolvendo essa proposta que eu espero que seja proveitosa para os alunos da UF Campus. Hoje eu vou dar início aqui a um projeto que me é muito caro, que se intitula Quem Tem Medo de Teoria da História, Encontros sobre Teoria da História. Esse projeto, ele intenciona uma série de entrevistas com historiadores e professores de história que não são da área de teoria da história, mas que vão aqui se posicionar, falar um pouco sobre a importância da teoria da história no trabalho que eles desenvolveram ou desenvolvem. A ideia é que a gente debata aqui, né, a importância da teoria da história, como eu disse, inclusive para conseguir um pouco diluir um certo medo, ojeriza, que às vezes existe entre os alunos de graduação, principalmente, mas não só, com relação à teoria da história.
né? Um medo ou por conta de achar que é uma área muito difícil, com conceitos muito difíceis, autores, enfim, que trabalham com questões muito para além da prática, digamos assim, né? Questões muito do plano das ideias, não conseguem ver uma certa concretude, digamos assim, na fala desses autores, ou porque acham que realmente são reflexões que não têm nada a ver com o objeto de estudo que eles pretendem trabalhar, né? Eu já escutei muito isso, para que eu vou querer saber disso se eu vou trabalhar com a abolição da escravatura em Campos dos Goytacazes no século XIX, né? Não vou ser da área de teoria. Ou então, por que eu vou querer saber disso se eu vou ser professor do ensino fundamental e médio? Né? Essas reflexões são muito interessantes, mas eu não vou ter como levar isso para uma prática em sala de aula. Então, a ideia aqui é mostrar como que, na verdade, todo historiador trabalha com teoria, a gente sempre traz uma reflexão teórica para os nossos estudos, né? Porque a teoria, na verdade, para mim, pelo menos, ela é uma orientação da reflexão que a gente promove, seja ela qual for, né? Então, tem até essa divisão, né, entre teoria e metodologia, né? A metodologia trabalharia com a prática, com as fontes, por exemplo, né, que é o que a gente mais tem, digamos assim, de prática, é o contato com as fontes, e a teoria seria isso que leva à reflexão. Então, a proposta que eu estou apresentando, que a gente vai começar hoje, né, tem a ver com esses debates e justamente tentando ampliar essa discussão para que fique mais claro por que é tão importante ter disciplina de teoria da história, ler autores de teoria ao longo da graduação e posteriormente. E hoje eu tenho uma grande satisfação, né, de começar esse projeto, tendo como convidada a professora Tânia Bessoni, da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que enfim, uma convidada luxuosíssima, né, porque ela, além de ser uma pesquisadora incrível, né, para mim tem um sentido muito importante, porque foi quem me iniciou na pesquisa lá na UERJ, né, eu fui bolsista PIBIC dela, sei lá, em 2005, 2004, 2005, uma bolsa sobre livros impressos no século XIX, né? É até bem interessante que até hoje eu uso esse arcabouço teórico, né, o Chartier, enfim, até hoje isso aparece muito nas minhas pesquisas e com os meus alunos de graduação. Então, é um prazer enorme você ter aceito esse convite, Tânia. É simbólico para mim. E, enfim, eu não vou entrar tanto assim no seu latte, digamos assim, eu estou até com ele aqui aberto, né? A Tânia é professora da UERJ há muitos anos, do programa de pós-graduação em História da UERJ, História Política. Ela participa de vários grupos de pesquisa muito notórios, né? Do Centro de Estudo dos 800, ela participou até 2011. A Sociedade de Estudo dos 800, né? É uma dos membros mais importantes. Tem aí coordenados vários projetos com a professora Lúcia Pereira das Neves, Lúcia Baixo Pereira das Neves, muita produção também ligada a essa questão da história dos livros, dos impressos, da leitura, né, tendo como contexto principal o século XIX. Mas, como eu disse, eu não vou entrar tanto assim na sua biografia, na sua trajetória acadêmica, porque um dos pontos que eu queria trazer aqui é justamente sobre isso, né? Qual você está presente, né? Qual é a sua formação, sua área de atuação principal, para a gente até entender como que a teoria vai entrar nesse debate. Tá bom. Eu agradeço muito, Isadora, fico encantada de poder ser a primeira convidada desse projeto e tenho muito carinho por você, por outro historiador que também é muito caro a você, o Jorge, que é seu marido, enfim, e foi também orientando da Lúcia e que nos dá muita satisfação de vê-los como vocês estão no momento, na ação, no trabalho, na pesquisa, na universidade. Isso é muito. É um dos pontos mais felizes de um professor, é ver os alunos estarem bem, melhores que eles, porque assim dá uma força enorme para a gente continuar, né? Então, esse é um grande feito. Considero que isso na minha produção é uma grande
é um grande mérito ter formado pessoas, e isso, enfim, é uma meta que eu levo adiante sempre e valorizo. E acho ótimo estar aqui com vocês. Aí eu posso começar falando da minha formação, porque a minha formação se deu basicamente a partir do Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, que eu fui aluna do Colégio de Aplicação da UERJ. Naquele tempo era o UEG, Universidade do Estado da Guanabara. E eu fui fazer História porque eu tinha um professor, Raimundo, professor de História, que era maravilhoso e que ainda no secundário, naquela época havia uma divisão, letras, científico e clássico, etc. E nós não fizemos nem científico nem clássico, nós fizemos um curso alternativo que foi criado naquela ocasião no, é, no Colégio de Aplicação, que era estudos sociais, assim, genérico. Então tinha psicologia, tinha geografia, tinha latim, tinha francês, tinha inglês, tinha história, enfim, nós tínhamos 17 disciplinas. Houve até uma época que se discutiu que aquilo era um absurdo e tal, e queriam mudar enquanto nós íamos como turma. Nós não deixamos mudar enquanto nós existíamos como turma, enfrentamos tudo isso os 3 anos, e foi maravilhoso. E esse meu professor de história era um craque, assim, era uma pessoa encantadora. Depois ele foi até professor da minha irmã também, que fez história. E a gente lia Caio Prado Júnior, o nosso curso no colégio foi um curso assim invejável, e ele abriu os nossos olhos para muita coisa. Então, eu tive, no entanto, a infelicidade de passar para a UFRJ entre 1968 e 1969. E aí, o que aconteceu? Logo que a gente entrou na universidade, os nossos professores foram. Os professores da UFRJ foram, enfim, impedidos de continuar dando aula. Nós chegamos a ter aulas com Maria da Linhares por 3 meses, com Guido Holanda por 3 meses, mas logo depois eles foram retirados e nós tivemos uma outra configuração no nosso curso. O curso, já naquele ano, começou a enfrentar a reformulação que houve dos cursos universitários, e aí deixou de ser anual para ser semestral, e o currículo mudou completamente. E os professores também. E, naturalmente, nós também tivemos uma infelicidade, que foi o professor Emildo Viana, que é um notório golpista, né, e que foi o responsável por denunciar seus próprios colegas e perseguir os seus próprios colegas, o que fez também que a gente passasse um tempo na universidade com muitas tensões fechada a universidade. Nós morávamos, trabalhávamos, vivíamos na universidade ali na Marquês de Olinda, que era uma antiga Casa de Itália, e ela foi fechada, e depois nós mudamos para o Lago São Francisco. Enfim, tivemos várias dificuldades de consulta à biblioteca. Então, nós tivemos um curso muito tenso, no sentido de que a vida política estava lá dentro, né? Tinha prisões, às vezes, durante o tempo da sala de aula e tudo mais. Então, era muito, muito tenso. Tanto que nós começamos com a turma de 60 alunos, e nós nos formamos em 73, porque houve uma série enfim, tempos que a gente não teve aula, ou teve aula nas férias, coisas assim, e que nós nos formamos 16 ou 17 apenas.
várias pessoas foram exiladas, foram presas, foram torturadas, enfim, nós tivemos uma experiência muito pesada, né? Mas nós tivemos também excelentes professores, apesar de tudo isso. E nós líamos muito. Naquele tempo a bibliografia era muito era dificilmente conseguida, né, em português. Logicamente que havia Sérgio Buarque de Holanda, havia o próprio Caio Prado, havia toda essa historiografia brasileira que já tinha bastante força, né? Mas as leituras de obras estrangeiras elas tinham que ser feitas em bibliotecas e raramente a gente conseguia obras facilmente. Isso no final da década de 60, começo da de 70, eu tinha uma professora, Célia Freire, também muito importante, muito fundamental para a nossa formação, com certeza. Tinha vindo da França, tinha estudado na Sorbonne, era uma pessoa muito dinâmica, né? E ela dizia, vamos pesquisar, nada de filosofia da história é bobagem. Quer dizer, era daquela tradição que a teoria ela estava desconjuntada, digamos assim, da praxis, né? Mas, na verdade, a gente fazia isso quase que sem ter aquela preocupação de estar fazendo as duas coisas. Mas, na verdade, o historiador tem que fazer as duas coisas o tempo todo. Né? Mesmo que você diga assim, humildemente, a minha leitura teórica foi apenas, entre aspas, né, chateada, né? Mas você tem uma leitura teórica, você sabe a pergunta, você sabe o que elementos procurar, você sabe como tratar a fonte, você, através daquele, enfim, daquela linha, daquela teoria, né, que ele, na verdade, vai expor. Aí, se você se aprofundar nele, você vai encontrar nele Lehrant, você vai encontrar nele Roche, você vai encontrar nele o Zanardi todinho, né? Então, você vai chegando à teoria sem fazer essa ruptura, porque o que eu noto muito nos alunos de primeiro período, e eu tinha muitos alunos de primeiro período, porque a minha disciplina entrava logo no primeiro período, é que parece, para os alunos que chegaram de um ensino médio, né, que a teoria é uma coisa muito sofisticada, que só pessoas inteligentes e sofisticadas podem acessar. Então, fica aquele bloqueio que parece que a teoria é uma coisa, né? A pesquisa histórica e o fazer histórico e o escrever histórico é outra, quando não é. E o ensino é outro, né? Então, assim, eu vou trabalhar na escola é outra coisa completamente diferente. Não é, porque se você tiver esses apetrechos todos, quer dizer, se você tiver o conhecimento histórico através de uma questão da problematização, se você tiver o conhecimento histórico através de uma questão da prática de pesquisa, se você souber o que reunir numa pesquisa, né? Porque se você disser assim, eu quero pesquisar a escravidão, e você não se fundamentar em obras que tenham estudado a escravidão, exatamente fazendo isso, usando conceitos, né? Usando questões, usando perguntas, usando abordagens, você vai acatar um monte de documento, vai ficar com aquilo tudo, né? Você pode ser até um pesquisador assim de rato como a Arlette Farge brinca, né? Rato de arquivo, mas a Arlette Farge faz isso
num sentido bem interessante, né? Bem bom esse ato de arquivo como ela é, né? Mas sem nenhuma possibilidade de dar um tratamento histórico, dar um tratamento realmente de que aquilo se torne para você. Não só para você escrever, mas para você pensar a história. Porque senão a história vai ser aquela história que todas as pessoas vão achar que é somente você ter aquele dado, aquele fato, aquela informação, sem refletir sobre como isso pode ser visto de diversas formas, com diversas abordagens, com olhares diferentes. Porque teorizar é também observar, pensar e decidir, né? E aí isso tudo juntando. Então, às vezes, parece que as pessoas, de um modo geral, por exemplo, entra logo no primeiro período e manda ler, sei lá, uma série, né? Eu acho que isso é assustador para os alunos. Sim. Eu acho. Né? Sim. Porque você, né, tem que ter, primeiro, tentar fazer uma simplificação para os alunos, não uma simplificação medíocre, mas trocar em miúdos, tratar a coisa de uma forma mais simples. Mais didático, né? E que não assuste, né? Quer dizer, você vai dizer, você não vai perguntar para um aluno que está começando qual é a sua perspectiva teórica a respeito desse tema que você está querendo tratar. Ele vai dizer, ele vai dizer, nem sabe o que é isso. Na melhor forma, ele vai ter a coragem de dizer, eu não sei, né? Eu não tenho, né? Então, você acabe, até porque a teoria da história e a historiografia, e a história da historiografia e tudo mais, ela é também dinâmica, né? No tempo que eu estudei, eu usei, por exemplo, para fazer uma prosopografia. Uma prosopografia que, para nós que estamos conversando, é uma biografia coletiva que vem de uma tradição inglesa, né, em que você estuda através de elementos quantitativos, você pesquisa a origem, a importância daquela família, a riqueza daquela família, ou daquela pessoa, a trajetória daquela pessoa, reúne todos os dados junto com todos os outros dados que você pode reunir de, sei lá, de advogados, médicos, donos de terra, o que for, né? E que começou como sendo apenas um estudo que podia focar as elites, mas que hoje em dia você pode usar para milhares de outros estudos. Né? Porque, na verdade, tudo é história. Sei lá, você pode pegar uma cenoura, né? E fazer a história da alimentação em torno daquilo. Né? Quer dizer, você pode pegar uma coisa que aparentemente é banal, como diria o Daniel Rocha, né? A história das coisas banais, e tornar aquilo uma reflexão importante para ver quando apareceu, de onde veio, uma discussão uma conversa que eu estava tendo com a minha irmã um dia desse, que os indianos acreditam que o caju é indiano, e se escreve K-A-J-U, com acento. Então, ela esteve na Índia e falou, não, o caju é brasileiro. Manga que é indiana e que tem no Brasil. Aí as pessoas, mas depois foram no Google, qualquer coisa assim, e viram que realmente foram os jesuítas que transplantaram. Então, o jardim pode ter história. Sim. A alimentação pode ter história, tudo pode ter história, e é por causa da teoria. Sim. Que a gente consegue abordar isso. Agora, você tem que decidir, ao fazer história, que tipo de teoria você vai querer dominar, né? E trazer para si de forma que você una teoria e praxis.
esse exemplo da prosopografia é importante, porque por muito tempo a prosopografia foi vista somente, essas biografias coletivas, né, como sendo uma metodologia, Uhum. né? Sim. Método de pesquisa, aliás. E que, no entanto, depois, com uma série de outras reflexões a partir dela, né, eu gosto de voltar ao Daniel Roche muito. O Daniel Roche, por exemplo, fez O Povo de Paris. Ele fez uma prosopografia do povo pobre e médio de Paris, para mostrar que não foram só os mais desvalidos que fizeram a Revolução Francesa, né? Outros fizeram, né? Sim, essa ideia também da prosopografia, ela é interessante, né, pensando nessa questão toda da história da história, porque durante muito tempo a biografia ela era vista de um modo, né, de história política tradicional, elitista, que vai considerar o indivíduo único, que é um homem branco, de elite, etc, etc. Então, até isso a gente também pode pensar, né, nessa prosopografia, também dentro dessa história da história, quer dizer, questionando essa ideia do indivíduo único também, né? Então, assim... Não, por exemplo, Leroy Ladurie e também o próprio Roche, naquele Menetá, que ele vai estudar um vidreiro, né, que fez uma autobiografia, quer dizer, a própria autobiografia, que também era tido como algo quase que literário, né? Enfim, e ele vai escrever um livro, que a tese dele, se eu não me engano, fenomenal, né, a respeito de um indivíduo que fez sua autobiografia e que passou o período, a vida dele foi relativamente longa e ele viveu também durante a Revolução Francesa. Então, você também tem nisso um elemento chave para dizer assim, não, a teoria, ela também é datada. Sim. Né? E que você pode usá-la, mesmo que você não esteja tratando de um período em que aquele pensador, aquele historiador, enfim, tratou necessariamente, porque você pode extrapolar e utilizar os conceitos, naturalmente relativizando e deixando isso muito claro e tudo mais. Eu acho que, sobretudo, esse medo que você indica sobre a teoria é porque as pessoas pensam que vão ter que, sei lá, absorver todo Hegel, vou ter que absorver Marx, ou eu vou ter que absorver, sei lá, Koselleck, e fazer daquilo uma dificuldade maior, né? E não entender que aquele autor pode dialogar com as suas problemáticas, com as suas expectativas, com as suas perguntas, com o que você quer achar, com o que você quer responder, e também saber que você pode até depois, né, dizer, não, ouvindo também o seu orientador, ouvindo outros colegas, e dizer, não, isso não cabe, isso, né, mas isso está no sangue do cientista, do pesquisador, né? Ele tem que ouvir os outros também. Eu acho que essa questão da pergunta, né, que você fala, eu acho que ela é fundamental, porque, na verdade, também existe uma tradição, digamos assim, né? Esses alunos que vêm, por exemplo, iniciam a graduação, né? Eu dou aula para primeiro período. Lá na UF, o nome da disciplina é Construção do Pensamento Histórico, né? Em outras universidades, na UERJ, é Introdução ao Estudo Histórico. É o estudo histórico. Então, eu pego justamente esse pessoal que está entrando, está vindo de uma certa forma de pensar a história, né? Muito factual ainda, né? Existem exceções, mas de um modo geral, muito factual, muito baseada, tudo aquilo que a gente questiona tanto na faculdade. Então, até aí eles trazem uma questão, né? Como é que tudo isso que eu estou aprendendo aqui vai me servir de quê? Se quando eu for para a escola eu vou acabar reproduzindo ou tendo que reproduzir, enfim, é um outro problema, né?
Mas eles têm muita dificuldade com essa ideia da pergunta mesmo, da questão, da problemática. Eles não conseguem entender, porque para eles a história, na verdade, é a resposta, né? São as respostas. Então, quando a gente fica o tempo todo... É isso, né? Essas disciplinas de teoria da história, a primeira questão fundamental, que é o que a gente volta o tempo inteiro, os autores que a gente trabalha voltam, é a pergunta: o que é história? Né? É o primeiro ponto. Com certeza. Que não é uma resposta fácil, não é uma resposta única, enfim. E aí você dá um curso inteiro, às vezes 2, 3, só sobre isso, e aí a sensação que eu tenho dos alunos é essa. Mas cadê a resposta? Né? E aí o Bloch e vários outros falam isso, né? Na verdade, são as perguntas que são mais importantes do que as respostas. Porque é a partir delas que a gente vai refletir. Então, assim, claro que as perguntas levam a certas respostas, tanto no âmbito da pesquisa de cada um, quanto nessa reflexão teórica, né, que é proposta. Mas é justamente isso, né? A gente tem que se questionar o tempo inteiro, porque em algum momento a gente se questiona, né? Quando você disse que lá na sua formação inicial não tinha tanto esse apelo teórico, alguns professores até questionavam isso, mas isso aparecia nos trabalhos todos que eram desenvolvidos, né? Tem um pouco a ver com isso, né? Então, assim, quando a gente vai, por exemplo, trazer um tema, e aí você faz todo esse relato de quem que já trabalhou com aquilo, de que forma, você tem que entender o lugar dessa produção, né? Então, tudo isso abre para essas perguntas, né? Aí eu acho interessante quando você fala isso, porque é exatamente isso, é dificuldade de entender a importância da pergunta, né? Então, por que a gente tem que ficar refletindo em cima dela? E eu acho que ajuda muito se você, no caso dessas pessoas que têm ainda essa questão em formação, relacionar a leitura que você está sugerindo como leitura teórica e remeter aquele autor a outros autores que ele vai dialogar. Sim. Porque assim a pessoa entende que ele também, aquele autor, né, mesmo sendo aquele que você selecionou para ser a sua referência teórica, ele também dialogou e ele tem outras discussões com outros autores, ou no sentido de reforçar, ou no sentido de contestar, e aí você vai poder entender as outras leituras, né? Quando eu cheguei na universidade, eu tive a pós-graduação. Eu fiz pós-graduação na UF, mestrado na UF, na década de 70, e eu entrei ainda pela década de 80, porque atrasei um pouco a conclusão do meu mestrado. Naquele tempo não tinha todo esse controle temporal que existe hoje em dia, por 2 anos, demorou um pouco, eu tive minha filha menor e tal, enfim, isso atrasou um pouco, mas eu fiz esse trabalho de prosopografia com 2 orientadores diferentes. Eu tive um orientador americano, que foi por um tempo meu orientador enquanto ele ficou aqui, e depois, quando ele voltou para os Estados Unidos, eu fui ser orientanda da Margarida Neves, quer dizer, que era outra linha, outra abordagem, mas ela aceitou o meu trabalho, aliás, porque estava bastante adiantado, e me orientou até o final, foi ótimo, e tudo certo. E durante esse curso, nós tivemos um curso especial com uma professora chamada Adeline Domar, que foi aluna do Labrousse, e veio dar um curso, porque a UF estava ainda construindo a pós-graduação, tanto que só tinha mestrado, e chamava professores de fora, do Canadá, da França, dos Estados Unidos. O Richard Graham foi meu professor, enfim, vários professores de fora, vinham os franceses, vinham os americanos, argentinos, enfim, vários professores estrangeiros, porque o corpo docente não dava conta de todas as disciplinas.
E a Adeline Domar foi a pessoa que chamou a atenção para uma coisa que depois eu discuti também com o Guilherme Pereira das Neves, uma outra situação, que foi exatamente para entrar na história do livro e da leitura. Por quê? Porque ela não sabia falar português, havia pessoas que sabiam falar francês na minha turma, mas eu, naquele momento, era que estava com mais disponibilidade. Então eu fiquei, tipo, acompanhando-a em todas as coisas. Então eu a levei no Arquivo Nacional, ainda era do outro lado, eu a levei na Biblioteca Nacional, no IHGB e tudo mais, e mostrei a ela o que estava pesquisando. E ela pesquisava os inventários de testamentos das profissões pequenas, das profissões mais simples em Paris, costureira, lavadeira, e para saber se essas pessoas tinham livros em casa, se elas liam, qualquer leitura. E tinham, né? E muitas delas faziam. Na França tem um setor arquivístico que é muito importante, que arquiva os contratos de casamento, que são obrigatórios. E aí tem notes, o que você leva, o que o marido leva e tudo mais. E com isso, essas pessoas diziam o que queriam levar, o que estavam aportando ao casamento e o que queriam que fosse só delas, né? Então tinha os objetos de trabalho e os instrumentos de trabalho e tudo mais. E aí, como ela viu que eu estava estudando inventários de testamentos, mas sob uma outra perspectiva completamente diferente, ela, ao me ver consultar os inventários de testamentos, ela falou assim, mas tem tanta gente que tem livro, Tânia, ninguém nunca viu isso aqui no Brasil, sabe? Aí eu falei, é mesmo. Ela falou, mas agora não dá para você fazer isso. Mas depois, procura saber. Aí, por uma série de coincidências, depois, alguns anos depois, houve uma chamada para a gente participar do centenário da Revolução Francesa, que se realizou em 1999, né? Em 89. 89. Né? O século passado está tão longe. Em Paris. E aí a gente discutindo qual trabalho ele ia mandar, o Guilherme falou, por que você não manda sobre os livros, né, dos inventários? E aí, mas tinha que recuar, porque tinha que ver livros do século XVIII e tudo mais, enfim, por causa da questão da influência da Revolução e tal. Mas aí eu fiz isso. E foi por aí que eu depois acabei me enredando com a historiografia francesa, né? E com esse tema que também foi por causa de uma questão de referência teórica de alguém, né, que era muito vinculado aos análises e que chegou, e eu tive o privilégio de ouvi-la, né, dizer, me sugerir. Quer dizer, o seu plano de estudo, ele sempre envolve alguma questão, alguma fonte, alguma teoria e muita coisa de história da historiografia também, né? Sim. Porque, então, isso tudo tem que ser, vamos dizer assim, desmistificado no sentido de que não é um obstáculo complexo para ser superado, né? Ele é um conjunto de possibilidades que o historiador tem para discutir os seus temas, para, inclusive, ter uma tranquilidade de, mesmo sendo obrigatório determinado tipo de leitura nos colégios e tudo mais, você conseguir fazer uma reflexão com os alunos sem ser arbitrário, nem ortodoxo, nem nada disso. O Erge até
trabalha muito para que isso não aconteça. Do professor que vai ser professor, e por isso esse professor não precisa determinados recursos, ferramentas que o professor que vai ser pesquisador, né? O professor também é um pesquisador, e ele tem que ser pesquisador a vida inteira, porque no tempo que eu comecei a estudar, não existia, por exemplo, Koselleck, né? No tempo que eu comecei a estudar, né, não existia Lei lá do Rio para mim, né? Então, a historiografia e a história da historiografia nos ensina que ela também é algo em movimento, né? Constante. Constante, porque sempre tem um novo, né? Então, por isso que você fala, não, esse meu texto foi do tempo que eu, né, não tinha lido ainda fulano. Então, a gente pensar que conhecimento histórico é produzido, né, também, e isso é uma coisa que dá para levar para os alunos do ensino fundamental e médio, né, questionar o que é a história nesse sentido, né? O fazer história, né? Sim. Quem faz história somos nós, os homens, as mulheres, né? Sim. E naturalmente tem todo esse arcabouço, as escolhas, as percepções. Assim, você citou já, né, uma série de autores que são muito importantes no seu trabalho, né, a maioria em historiografia mais francesa, né, e aí uma das questões que eu tinha pensado, porque assim, pensar primeiro o que é essa teoria da história, né, que abarca tantas questões. Então, a teoria é a reflexão sobre o próprio ofício do historiador, né, o que é história, como ela é feita, para quem, etc. A teoria abarca também conceitos fundamentais, né? Então, tanto do campo da historiografia, quanto conceitos fundamentais das pesquisas individuais. Então, assim, cada pesquisa, o pesquisador ele tem que trabalhar com alguns conceitos, né? E por trás desses conceitos tem uma história também da produção historiográfica, né? Que entra no terceiro ponto, que é o da história da historiografia. Que muitas vezes a gente confunde mesmo, né? Até nas disciplinas, você ora está falando de uma teoria da história, de pensar sobre a história, ora a gente está falando sobre o que foi produzido em termos de história. Quase que para exemplificar mesmo toda essa problemática, né? Então, assim, eu queria só que você falasse um pouco, assim, para você parece que foi muito orgânica essa questão, né, de pensar o seu objeto a partir da teoria, né? Mas, não sei, que você falasse um pouco mais sobre quais os conceitos que você utilizou mais, né? Que, assim, para mim fica muito óbvio, porque eu fui sua aluna, né? Eu fui sua orientando. Não, na verdade, quando eu trabalhei com prosopografia e fiz o meu mestrado, enfim, eu estava mais preocupada, apesar de eu ser professora universitária já então, enfim. Ocorre que eu dava aula, quando eu comecei a dar aula na universidade, eu comecei a dar aula na Gama Filho, e eu comecei a dar aula de Idade Média. Eu fui substituir uma professora de Idade Média. Então, todas as minhas leituras de Idade Média, acho que me levaram forçosamente a uma tradição francesa, né? Até pela própria estrutura dos currículos, né? E eu, enfim, li muito nessa linha do Legoff, do Duby, enfim, toda essa, do Bloch, enfim, de toda essa, do Febvre, toda essa tradição francesa de leituras nesse sentido, e essa conceituação, né? Ou em alguns casos, por exemplo, Cantarovitch, Os Corpos do Rei, e toda essa leitura que era uma leitura indispensável para eu dar aula de Idade Média. Depois eu fiz concurso em 1986 para a UERJ, também de Idade Média. E naturalmente, isso também prosseguiu
eu dei aulas muito tempo sobre de idade. Quando eu fui dar aula na UERJ, em 86, eu já tinha acabado o meu mestrado e já estava interessada em outras questões. O meu mestrado, só existiam 2 cursos no mestrado da UF, que era o de América e o de Brasil. Então, eu tinha escolhido do Brasil. E minha formação na pós-graduação tinha sido Brasil. Então, eu tinha muitas leituras e coisas. Quando eu fiz o mestrado, o Lawrence Stone, né, estava assim na crista da onda. Então, foi o conceito mais próximo, né, que eu usei para produzir uma prosopografia, uma biografia coletiva. O Bourdieu se usava, mas como eu tinha também eu li, mas eu tinha um orientador americano. Então, ele reforçava minhas leituras todas, né, dentro dessa linha, né? Sim. E depois eu fui preparando um projeto para fazer o doutorado, e aí nesse projeto que eu fui preparando para o doutorado, eu tive mais uma guinada diferenciada, né? E aí eu parti para ler outros autores, que não só franceses, aí Peter Burke, e também Darton, e outras leituras que foram se avolumando nesse período. Então, os conceitos que eu usei são envoltos também naquilo que a Ellen Hunt discutiu muito, que envolvia também a questão de uma certa circularidade, de romper com aquela questão do erudito e do popular. Sim. E o que isso interessava para o meu trabalho especificamente, e interessa muito, né? E daí os conceitos que eu levei para o meu trabalho são questões pertinentes também. Primeiro foi a história da imprensa, né? Porque a imprensa aparecia como um degrau fundamental nesse sentido. E depois, assim, aperfeiçoando isso, o impresso, a leitura, a reflexão sobre a leitura, o significado dessa questão do que é o leitor, do que é o narrador, e o diálogo também com outras disciplinas. Eu me lembro que eu fiz 2 cursos muito interessantes, ainda no mestrado, que foi um professor que estava exilado e voltou, e agora no momento não é Afonso Celso, não, é Celso, é qualquer coisa Celso, mas eu esqueci o sobrenome dele. Enfim, era uma pessoa que era muito interessante, que ele deu um curso de História e Literatura. E então nós líamos um texto literário por semana. Era complicado, ao mesmo tempo era delicioso, porque era uma espécie de álibi para dizer: estou lendo A Montanha Mágica, não tenho tempo para fazer nada, vou ter que ler a Montanha Mágica em uma semana, em 15 dias. Enfim, e depois a gente contextualizava, discutia aquilo sob o ponto de vista histórico, e aí trazia teoria, trazia vários debates conceituais para aquele tema. Mais tarde, já no doutorado, quando eu comecei no final da década de 80, eu fiz um curso com o Luiz Costa Lima, que também se chamava, que também era História e Romance. Então, ele vai todo aquele conjunto de debates entre história e literatura. Eu me lembro que teve um dia que eu e Lúcia Guimarães fazíamos o curso juntas. E fui Lúcia, que fizemos uma pergunta assim,
que no meio da pergunta dava a entender que a gente tinha, que o estatuto do historiador, a gente estava discutindo isso, que o estatuto do historiador, de alguma forma, era mais importante que o estatuto do literário, né? Assim, nós não falamos isso, mas aí ele ficou tão furioso com a gente, tão furioso, por causa dessa. Parecia que a gente estava dizendo isso, a gente não queria dizer isso, mas deve ter sido alguma coisa de comunicação. Que aí nós tivemos na aula seguinte um prêmio, ele levou 4 horas de aula explicando para nós, e para o resto da turma naturalmente, mas fomos nós as detonadoras, por que os estatutos do historiador e do literato eles são absolutamente importantes dentro das suas próprias fronteiras, né? E que essa questão de... É a mesma coisa que popular e erudito, né? Quer dizer, como é que a apropriação, por exemplo, que a representação é um conceito que eu uso muito, a apropriação é outro conceito que o Chartier faz para falar, por exemplo, do Quixote. E nesses 2 cursos que nós fizemos, nós começamos com o Quixote, com Cervantes, né? Que é considerado, sei lá, o fundador do romance moderno. Enfim, você pode discutir outros, Dante, sei lá o quê. Enfim, mas isso vai fazer com que a gente recupere, através dessas leituras, que, a rigor, no meu tempo de faculdade, eram consideradas apêndices, né? Tinha até, cheguei a ter uma disciplina naquela, acho que era na introdução à história, ciências auxiliares da história. Sim. Que era aquele classicão dos análises, né? Então, e que a história, então, ela estava acima desses outros, que os outros eram simples auxiliares. A história era ciência, né? Eu acho que essa discussão é muito em torno disso, né? É a verdadeira ciência. Então, esses conceitos, e um outro autor que também me fez muito refletir sobre o uso, além da linha Hunt, do Chartier, do Roche, foi o Robert Darnton, né? Mencionei. E eu me lembro que um dos primeiros livros do Robert Darnton que foi traduzido, que é o Terrível Massacre dos Gatos, né? Acho que é isso. E que foi... O Grande Massacre, né? O Grande Massacre dos Gatos. E foi um livro que realmente vai trazer outras questões, né? Questões novas, e que, ao mesmo tempo, vai colocar em pauta a importância de um acervo original que o historiador saiba trabalhar, porque ele vai encontrar num pequeno arquivo de Neuchâtel, né, um manancial para entender o funcionamento de uma tipografia, de uma imprensa que faz circular os livros proibidos e produz livros piratas e tudo mais. Então, esses conceitos acho que são chave na minha trajetória sobre a história. E também a ideia de que é fascinante você estudar história da historiografia, porque você vai vendo como os historiadores foram acoplando e mudando e assimilando questões que antes pareciam apenas para referendar algumas leis, algumas coisas, e que aos poucos vai tomando outras figuras, né? Um dos textos que a gente leu muito, texto do Michelet no meu doutorado,
minha orientadora era fascinada pelo Michelet. E aí, ao mesmo tempo, o Michelet e toda aquela preocupação dele, né, de, de, de neutralidade e tudo mais. Eu me lembro que um dos textos que a gente leu era de um autor francês que fez uma análise do Michelet, mostrando o que o Michelet tinha escrito quando estava apaixonado. O Michelet era muito, assim, taciturno, fechado, ficava reservado, cuidava lá dos arquivos, e era capaz de dormir dentro do arquivo. Enfim, era uma pessoa preocupadíssima com as coisas e muito introvertido. E aí parece que na velhice ele se apaixonou por uma moça e casou. Se apaixonou, teve aquele período de paixão e tal. E então ele muda os temas dele de escrita, né? Aí escreve sobre a bruxa, aí escreve sobre o mar, aí escreve sobre. E ele exatamente vai pegando esses temas para mostrar que até acho que o subtítulo do texto eu agora teria que recuperar de outra forma, mas que minha memória me falha. Mas era assim, um historiador apaixonado, uma historiografia apaixonada. Ele, na verdade, ele está vendo o mundo de outra forma, ele está bem, ele está apaixonado, né? Ele tá. Então, até isso, né? Para mostrar que o historiador ele é um ser vulnerável, né? E ele pode estar escrevendo aquilo no momento, né, que vai modificar até a percepção dele da vida, da natureza e tudo mais. Um outro que eu me lembro disso, que foi lindíssimo e é recente, é o Tony Judt. Ele é um historiador inglês fantástico, formidável, incrível, né? E ele teve uma doença degenerativa muito grave, ele era muito novo, não tinha 50 anos, e ele sabia que ia morrer. Então ele começou a ditar livros para um secretário, para a mulher dele, que também era historiadora. E então escreveu livros lindíssimos, uns 2 ou 3 no final da vida, né? Lembrando do tempo de criança na Inglaterra, falando da alimentação, falando como a mãe dele cozinhava mal e por que cozinhava mal, e o contexto da circulação de alimentos na Inglaterra, aqueles momentos de racionamento, e a guerra e tudo mais. Quer dizer, ele como historiador, usando a memória afetiva dele, usando a memória dele, né, com o conhecimento que ele tinha daquele tempo, daquele momento histórico, fazer uma revisão do amor que o pai dele tinha pelos carros, de como os carros enguiçavam, e ele odiava carro porque eles tinham que parar na estrada e consertar o carro. Enfim, ele vai fazer uma revisão também sobre a questão da indústria automobilística, quem é que produziu o que o esforço de guerra fez que prejudicou a indústria automobilística, porque estava focalizando os tanques e os instrumentos de guerra. Então, o historiador ele pode também usar essa ênfase para conduzir questões, e mesmo assim ele vai ter que ter método, ele vai ter que ter teoria, e ele vai ter que ter praxis, né? Ele vai ter que saber aonde pesquisar, como fazer, porque ele não fez um livro que é um romance, né? Ele fez uma obra de reflexão de um historiador a respeito do tempo dele e da questão da abundância e da fome, enfim, da miséria humana, das dificuldades na guerra, enfim, e que são obras formidáveis que foram feitas no calor da hora e com muito sofrimento, com certeza.
Ainda assim, traz essa questão da subjetividade também do historiador, né? Sim, Em momentos chaves, quer dizer, não é permitido que ele tenha esse tipo de produção, mas num momento como esse, abre-se uma exceção e tudo bem, né? Não, ele, no caso, lógico, tem casos e casos, mas no caso dele, ele guardou toda a minha consideração, né, a partir da leitura, ele guardou todas as tiques de historiador, quer dizer, ele não deixou de checar, né, para quando ele misturava a memória dele, ele contrapunha o conhecimento histórico dele. É muito interessante. Eu até, para os alunos que estiverem ouvindo a gente, eu aconselho fazer uma leitura dele, porque, Sim. principalmente desses últimos vezes, vão ficar apaixonados, vão querer ler os outros. Tem até um autor, né? Acho que é o Antoine Proust, que fala tem um textinho que é Como a História Faz Historiador, né? Uhum. E é muito legal de ler, também é uma reflexão dele já no final da carreira, assim, acho que ele já estava aposentado, alguma coisa assim, e aí ele resolve fazer uma reflexão muito subjetiva sobre o trabalho de historiador, e tem tudo a ver com isso que você falou, que, na verdade, depois que você se torna historiador, aquilo faz parte da sua identidade, não é, sei lá, como um engenheiro, sem querer desmerecer o engenheiro, mas enfim, que está lá no trabalho da obra, mas não leva aquilo para casa necessariamente, né? Não necessariamente aquilo faz parte da vida cotidiana dele, fora do serviço. O historiador não, ele não consegue descolar da história, digamos assim, né? Ele não consegue se desprender da história. Porque é a questão que aí a gente volta à teoria, Sim. que é o conceito mais original, né? Que é o conceito grego, né? Que é de observar, de olhar, o olhar, né? Então, o olhar. Uma coisa prosaica que aconteceu com a gente, comigo e meus irmãos, meu irmão é engenheiro, você falou engenheiro. Ai, meu Deus. Mas ele gosta muito de história. E nós estávamos discutindo um contrato, que era um contrato de compra e venda, que era uma compra que ia se fazer de uma propriedade para minha mãe e tal, de um apartamento e tal. E aí a pessoa que estava vendendo disse que não sabia quais eram os procedimentos que a gente tinha que tomar para fazer aquele contrato, né? E aí nós falamos, também, então a gente vai contratar um advogado e tal, e contratamos. E ela ficou insistindo, essa pessoa que não sabia, a gente perguntava coisas, ele sempre saía pela tangente e tal. E daí a minha irmã falou assim, mas como ele não sabe se ele é agente imobiliário? Uhum. Aí o meu irmão perguntou, mas como é que você sabe que ele é agente imobiliário? A minha irmã falou, eu li os documentos que ele apresentou. É isso que eu faço. Quer dizer, o vício do historiador também tá nisso, né? Quer dizer, você lê aquilo e faz a relação, né? E aí você vai conviver com aquele documento, com aquelas pessoas, com aquilo que... Aí você fala, opa, né? Aqui tem alguma coisa errada aqui. Né? Então também essa questão do você usar a complexidade das informações para você fazer um quadro mais completo e tentar chegar mais próximo possível de uma resposta que seja aquela, não é a única, né? Aquela que você consegue realmente fundamentar. Você vai dizer, estou falando isso. Sim. Aí. Bom, a gente já tocou em praticamente todos os assuntos, né, que eu tinha conversado com você antes, e também a gente já conversou um bocado, estou vendo aqui pelo horário. Então, é mais para você ficar à vontade, se você quiser fazer alguma consideração, né? Eu acho que ficou clara a importância da teoria no seu trabalho, né? Esses autores todos que você citam, não por acaso, eles também têm muitos trabalhos em teoria, né, em reflexões mais de cunho teórico, né, essa historiografia francesa toda, principalmente.
né? Então, até nisso a gente percebe como que aquilo que embasa o nosso trabalho em termos de referenciais historiográficos, né, de pessoas que já trabalharam com aquilo e que ajudou a gente a pensar, também tem a teoria muito fortemente ali impregnada, né? Então, todos eles, né, Roche, o Chartier, a Escola dos Annales, né, o Febvre falava que o historiador ele não pode ser um técnico em história, ele tem que ser outra coisa. Né? Então, todos eles, ainda nos trabalhos que eles têm mais ligados a outras especialidades, eles trazem também à tona uma reflexão teórica. Então, assim, fica muito claro isso, como que até estava lembrando, eu não apresentei as suas obras, mas vou colocar lá na descrição, né? Mas tem o último livro que você lançou, que na verdade é sua tese de doutorado, né? Que você fez a segunda edição, é um livro autoral, que é a segunda edição a primeira foi o Prêmio Arquivo Nacional, em 1997, teve uma edição que depois se esgotou, aí a EDUSP me convidou e eu fiz uma edição pela EDUSP, uma nova edição, com algumas reformulações, não muitas, mas algumas reformulações, e aí saiu um volume que eu gostei muito, fiquei muito feliz. É lindo também, né? Graficamente falando. Pois foi o pessoal lá da editora que faz um trabalho muito bonito e foi tudo muito bom. Era o Plínio, que era o editor na época, e foi incrível fazer aquela edição, foi muito bom. Uhum. E nesse livro você trabalha com as bibliotecas, né, no período da Primeira República, mostrando, tentando entender como que os livros, como que as pessoas liam naquele contexto, né, e como que isso, de alguma forma, faz com que a gente entenda o pensamento também daquelas pessoas. Eu fiz um recorte longo, eu peguei... Naturalmente, tive muito tempo para pesquisar, porque era naquele tempo que o arquivo deixava a gente pegar emprestado e deixar na prateleira e pegar depois. Então, eu li, sei lá, uns 400 ou 500 inventários e modificou bastante o argumento em voga naquela época, logo que o livro foi lançado, e que era que não existiam bibliotecas particulares no Rio de Janeiro, e então eu encontrei uma gama enorme, com um índice até maior do que os índices encontrados pelo Regin Martin, o próprio Febvre e outros autores lá na França, porque as pessoas eram poucas, mas tinham muitos livros, né? E então os índices chegavam entre 11% e 13% de pessoas que tinham livros, tinham bibliotecas particulares, não eram apenas livros. E aí eu fiz um recorte de 1870 a 1920, e realmente aí tratei também de bibliófilos e de outros temas que vão ser caros a essas pessoas que compravam e colecionavam livros. E aí parti para esse recorte. Participei de vários grupos recentemente que também estudam livro, bibliotecas, jornais, revistas. Eu sou de um grupo do CNPq vinculado a Tânia De Luca e a Isabel Lustosa, que também continua nesse pique, temos produzido muito, fez artigos com a Lúcia, nesse sentido, a Lúcia Bastos, e tem tido leituras mais recentes, coisas muito interessantes, por algumas que eu me apaixonei posteriormente. Eu tinha lido algumas coisas, mas, por exemplo, Starobinsky, que eu, enfim, fui ler Rousseau, A Transparência e o Obstáculo, e aí depois fiquei lendo tudo de Starobinsky. Aliás, um dia desse eu ouvi uma das últimas entrevistas dele, ainda vivo, né? Ele foi um historiador que passou por várias situações. Ele foi médico, ele foi psicanalista, filósofo, e depois ele se dizia historiador, né? Já outras obras. Então, atualmente eu tenho lido muito nessa linha,
E também descobri uma autora que eu não lia muito sobre ela. Ela é muito falada porque é a mãe do Carlo Ginzburg, a Natália Ginzburg. E então estou lendo muita coisa dela, porque ela é uma pessoa incrível, que também faz uma narrativa assim dentro dessa perspectiva da história e memória, né? E que o livro mais recente que eu estou lendo dela é A Família Mantini, não, enfim, em que ela pega só cartas e faz o livro todo praticamente só costurando as cartas de toda a família, amigos e tal. O livro é imenso e tem um tratamento incrível. Não é de admirar que um dos filhos dela seja o. Ela teve 3, mas um dos filhos dela seja o Carlo, né? O Carlo Ginzburg, também é um extraordinário historiador e também que é um teórico muito importante, né? Da microhistória e tudo mais. Então, a gente acaba continuando a ler, estudar, mas já mais por gosto e por prazer, né? E também tenho lido atualmente muita literatura e estou lendo também um outro livro. Eu estou lendo muita coisa de italianos, é engraçado, agora me interessei por isso. Eu estou lendo um livro que é M, O Filho do Século, que é de um autor que ganhou o prêmio Strega e que não é um jornalista e tal, mas ele também faz essa mesma técnica. Ele usa a documentação e a correspondência quase que como um desenrolar dos acontecimentos. Então ele vai costurando os capítulos e ele bota alguns comentários e observações, mas é um livro impressionante, porque é a ascensão do Mussolini. É bem adequado ao momento histórico que nós estamos vivendo. E é aterrorizante ler, porque é aterrorizante mesmo. No começo do livro, ele diz logo que esse esse livro não é uma ficção. Esse livro é todo criado, é literatura, mas ele é todo criado em cima de documentos. E realmente, todo capítulo é só documento. Mas ele transcreve o documento de uma forma que ele vai engendrando as informações que ele pretende. Também é outra maravilha. Então, agora eu estou apaixonada pelos italianos. Estou achando engraçado porque você, né, para falar de tudo isso que a gente está falando, você sempre recorre às leituras, né? Que é o que você faz, né, no seu trabalho de pesquisa, né? É verdade. Então, e foi sempre assim, né? Ao longo desse tempo que eu convivo com você, é isso, né? O que você está lendo que diz muito sobre você, né? Então, tem tudo a ver com a própria reflexão que você traz, né? Do livro, da leitura, da apropriação que a gente, faz a partir da leitura, enfim. Tânia, eu só tenho a agradecer. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu estou feliz de ter feito essa estreia com você e que o programa prossiga com os ótimos nomes que já estão previstos, né? E que os seus alunos ouçam e gostem, aproveitem, porque é o que a gente pretende. Isso, que a quarentena seja pelo menos melhor nesse sentido, né? Até esquece, né? É igual quando eu vou dar aula. Eu posso estar sofrendo, posso estar triste, posso estar aborrecida. Eu vou dar aula e esqueço. Aí, quando eu saio da aula, eu lembro de novo. Com certeza. Então, eu só tenho a agradecer a disponibilidade, né? E, enfim, esse é o primeiro dos encontros. Então, a cada 15 dias eu vou divulgar no YouTube.
E aí convido todos, né, a assistir, você também a assistir, passar para quem quiser. Tá bom. E a ideia é contribuir um pouquinho mesmo, né? Trazer um pouco de contribuição nesse tempo tão difícil que a gente está passando. Isso mesmo. Obrigado, Isadora. Um abraço. Boa tarde a todos.